Essa conversa, a arte da natureza e o autismo, é entre a Solange Gabri, a Silmara Cruzeta e a Carolina Correia. Sejam bem-vindos, vou passar a palavra para elas. Obrigada, Raul. Muito boa noite a todos vocês. Agradeço primeiramente a presença aqui nesse dia quente, depois chuvoso, né? Mas que bom que estão aqui para enriquecer essa nossa conversa de hoje. Agradeço também o acolhimento, né, da Livraria Tela Aranha, em nome do Raul, que foi sempre muito solícito conosco, organizando esse momento, né? Bom, sou Solange Gabri, né? Alguns me conhecem, outros não. Vou falar brevemente, me apresentar brevemente. Esse mês completo 30 anos de profissão, né? Dentre os quais boa parte como professora de arte, mas também atuei como alfabetizadora, atuei muito tempo com educação infantil, com educação especial, classe especial, e atualmente eu estou atuando na educação especial, uma sala de recursos de altas habilidades e superdotação, e também num centro de atendimento especializado para autistas. E continuo desde muito tempo trabalhando com a formação continuada, pensando arte, infância, inclusão, né, com profissionais da educação, da infância e também com educadores de museus. Então, temos hoje aqui como convidadas muito especiais, né, duas amigas queridas, Silmara Cruzeta, também pesquisadora da infância há muito tempo, da natureza, outro tanto. Nos conhecemos há bastante tempo, trabalhamos juntas, trabalhamos em formações continuadas, né? E é a idealizadora da Escola Rural Mato Preto. É um espaço incrível, onde muita coisa acontece, muitas experiências, e a Silmara vai trazer algumas delas hoje para compartilhar conosco. A Carolina Correia também é uma amiga mais recente, mas eu tive a honra de tê-la como minha gestora em um centro municipal de atendimento especializado para autistas, neuropsicopedagoga, né, essa palavra comprida, né, especialista em inclusão, educação especial, trabalha em cursos de pós-graduação e atualmente é gestora em um centro de educação para atendimento especializado na regional do Boa Vista, né? Então, para começar, eu vou contar um pouquinho como é que surgiu a ideia dessa conversa hoje, né? Professores, professoras, quando se reúnem, falam sobre o quê? Muitas coisas. E dentre essas coisas, o trabalho sempre vem, não é verdade? E aí estava eu lá na Chácara Mato Preto, num super café com a Silmara, e conversa vai, conversa vem, as trocas, as experiências, os relatos, ela me contando da relação dos autistas com a natureza, das crianças autistas que ela recebe lá, e eu compartilhando algumas experiências vivenciadas junto com a Carol no SEMAI, né? E aí surgiu a ideia, que tal a gente fazer uma roda de conversa? A primeira ideia foi uma live, né? Aí a Bruninha soprou no ouvido, live, Solange, todo mundo já está tão cansado de live, vamos fazer um encontro presencial. E a gente acostumou na época da pandemia com esses movimentos online, mas hoje estamos retomando, então, o presencial. Então, eu agradeço a presença de vocês e eu até recebi algumas mensagens pelo direct ali no Instagram, perguntando um pouquinho mais sobre a temática, arte, natureza e autismo, né? Então, esse título foi dado de uma maneira poética, né? Por entendermos as relações que existem entre arte e natureza, as muitas conexões que podem ser feitas.
E nós estamos aqui representando, né, arte, natureza e autismo, mas não cada uma na sua caixinha. Nós estamos super conectadas e nos entrelaçamos, né, nessas temáticas, né, nos conceitos e nas experiências práticas com as crianças, com as famílias, na natureza, nos espaços de arte e de cultura, né? Então, para iniciar essa conversa, né, eu vou chamar primeiramente a Carolina para contar um pouquinho do o que ela pode nos dizer sobre autistas, natureza, como que você vê isso? O que você tem para nos contar? Então, primeiramente, boa noite. É uma alegria estar aqui. Uma alegria imensa ter sido convidada pela Solange para esse momento. Então, agradeço muito, Sol. Vou chamar de Sol, porque a gente está acostumada, né? Então, além dessa gratidão de estar aqui e essa experiência, né, tão importante para os dias de hoje, que é falar sobre o autismo, né, nesse mês de conscientização, falar sobre educação, sobre a natureza e principalmente sobre a arte, que acredito que envolve tudo isso, é uma alegria muito grande. Então, Sol, eu penso que a natureza por si, para qualquer um de nós, e não seria diferente para a pessoa com autismo, ela é capaz de provocar sensações, experiências, despertar curiosidades. A própria natureza como educadora, ela é capaz, né, de transformar muitas vezes o olhar que a gente tem para si, para o outro e para o meio que a gente vive. Então, penso que para a pessoa com autismo, essa experiência, né, possibilitar essa vivência, é carregada de um sentimento de protagonismo. Né? A experiência da pessoa com autismo, mas também de todas as pessoas, típicas ou não, quando se relaciona com o ambiente natural, normalmente ela tem a sensação de ser protagonista daquela experiência. Ela normalmente se remete às memórias que tem num ambiente aberto, num ambiente natural, num ambiente verde, né? E essas experiências são únicas. E cada vez que a gente tem essa oportunidade, ela permite que a gente agregue mais memórias, mais sensações, mais interesses e curiosidades. Então, acredito que não só para a pessoa com autismo, mas como é o nosso tema, né? Estar no meio natural, ele tem essa característica, né? De nos tornar protagonistas, de nos trazer a sensação de pertencimento do meio em que a gente vive. À medida em que possibilitamos o acesso de todos, e principalmente das crianças autistas, sabemos que há muito preconceito ainda na sociedade, né? Então, à medida em que nós possibilitamos esse contato na natureza, no espaço do museu, enfim, nós estamos permitindo, né, esse protagonismo, essa permissão, né? E aí, eu já vou convidar a Sil para falar um pouquinho de uma prática muito interessante que revela também esse protagonismo. As crianças, as pessoas com autismo, muitas vezes, elas necessitam de um momento sozinhas, né? De momentos onde elas estejam só com elas mesmas. E na conversa que eu tive anteriormente com a Silmara, ela me trouxe uma experiência muito bonita que está diretamente relacionada com o nosso tema e com a arte, no sentido do contemplar, no sentido do fruir diretamente na natureza. Então, Sil, é com você. Então, boa noite a todos. Agradecer também o convite. Sol, obrigada. Obrigada, Carol. Então, acho que só antes de eu trazer a questão da narrativa, é importante pensar que essa questão fruitiva, essa contemplação, na minha percepção do nosso cotidiano da escola, passa muito por esse lugar de quem cuida. Então, o fato da natureza ser para todos, né? Nós estamos num espaço privilegiado de chácara, tem muito verde. Então,
essa regulação também passa, né, por esse lugar do adulto. Ele também tem esse benefício, né, para poder organizar a vida das crianças. Então, independente da que elas são autista, a relação desse adulto com as crianças já é uma relação que antecede uma situação de acúmulo de ansiedade, né, acúmulo de energia. Então, elas estão muito prontas nesse sentido, porque a natureza as prepara para descarregar, né, o que acontece no cotidiano, para que as coisas possam fruir. Uma atmosfera carregada, a natureza não vai dar conta também. Essa possibilidade de interação, de troca, ela também passa pelo lugar da consciência e daquilo que você cria no ambiente. Então, assim, essa narrativa do pomar é um lugar que as crianças vão todos os dias. Então, não é um momento pontual. A natureza, para eles, faz parte do cotidiano. E isso, para mim, é uma grande marca, porque a gente começa a entender que ela não é uma ferramenta pedagógica, ela não está a serviço da gente criar os espaços para fazer o processo educativo. Ela é para todos. E quando ela está ali, ela está. E isso é incrível. Cada dia é um dia, o mesmo lugar, ela está diferente. E o que a gente observa nesse sentido? Quanto as crianças, né, todos, eles estão envolvidos, eles olham muito para fora, eles, né, têm essa percepção muito maior, mas o nosso autista, que está sempre mais atento a esse espaço, né, ele tem uma parada, ele tem um momento assim, de interiorização, um momento de fôlego. A gente entende que quando ele está mais agitado e o dia que ele não está muito regulado, a gente fala, a gente não encontrou a paz nele. Porque ele vai buscar isso, né, dentro dessas observações. É emocionante ver um corpo que tem, né, toda essa agitação conseguir se organizar sentado na grama, olhando, né, para a paisagem que, do lado que a gente fica ali do pomar. São várias cores, são várias nuances, né? São inúmeras condições de você ir olhando e não ver o fim. E eu vejo que escolas regulares, né, esses lugares mais fechados, que você só tem a dimensão da parede e a luz que passa pela janela, isso é uma situação que não só para os autistas, mas para todo mundo, uma condição de doença, né, de adoecer. E aí, olhando para isso, que a gente pensa que a gente tem que construir uma metodologia aproveitando essa consciência de que a natureza não é objeto, ela não é ferramenta pedagógica, mas você pensar uma pedagogia na natureza, você também desconstrói várias coisas, que é o condicionante do controle. Né? Quando você está baseado num espaço físico, você tem controle. Quando você está lá, esse controle já diminui. Então, tudo isso a gente desconstrói também sendo mediador, né, telúrico da Mato Preto. E tem gente que não aguenta. Tem gente que fala, não é para mim, eu preciso do controle, eu preciso saber onde é que eles estão. Embora a gente saiba, porque a gente tem esse cuidado, mas essa situação de ser maior, né, tem cerca, não é nada irresponsável pedagogicamente, mas tem um convite para esse corpo se permitir mais. E aí entra essa questão da contemplação, né, onde eu passo a mais com segurança, é onde eu consigo ver o a mais e que volta para mim esse reflexo de troca e de paz. Né? É uma verdade isso para nós lá no nosso cotidiano. Obrigada, Sil. Muito bonito ouvir essa experiência e não é à toa que os médicos na Suíça, né, já estão indicando como tratamento, como receita, as idas a jardins botânicos, a museus, né, então indicando arte e natureza, né, na busca por essa regulação, por essa calmaria, por esse bem-estar. Né? E é claro que as crianças da Mato Preto são muito favorecidas porque estão na natureza constantemente. É o local, né, onde está a escola. E como que a gente faz quando a gente não tem nenhum pátio externo, né, no nosso ambiente educativo, seja numa escola, seja num centro de atendimento especializado? É o que a Carol vai nos contar agora, como ela tem pensado isso, né, para além dos muros, para além de um prédio onde
o SEMAI, o Centro de Atendimento, está no 9º andar, como foi o caso, né, até o ano passado. Como que a gente faz, Carol? Pois é, como que a gente faz? Era a questão que norteava o nosso pensamento, as nossas ações dentro daquele lugar, né? É entender que sim, é importante a gente seguir a estrutura acadêmica, não sei se eu posso colocar dessa forma, né? Da proposta daquele lugar. Então tinha que ser uma estrutura, né? A gente utilizava inclusive a estrutura física, né? Para acomodação, para o trabalho da aprendizagem, da regulação e tudo mais. Mas nós também sentíamos muito a necessidade de explorar a tal da inclusão no lugar correto, que não é dentro dos espaços físicos, né? A inclusão verdadeira, ela precisa acontecer lá fora, né? Ela precisa acontecer a olhos vistos e não apenas em ambientes controlados, como a Sil bem colocou. Aliás, eu sou muito privilegiada, né? Eu tenho uma Sol e uma Sil. E são incríveis. Bom, e aí lá no centro de autismo, né, que nós trabalhávamos juntas, nós pensamos como que nós vamos fazer com que essa inclusão que a gente acredita, com essa mediação dos profissionais da educação especial, como que ela pode atender a necessidade real, né? Não apenas uma necessidade ali dos 40 minutos que a gente tinha com as nossas crianças e com as nossas famílias e com os nossos estudantes. E aí veio a ideia de utilizar uma data que é prevista em calendário, que nós chamamos de sábado de integração com as famílias, para que nesses momentos a gente saísse do espaço físico e fizéssemos um encontro nos espaços sociais de Curitiba, né? Então visitávamos o Jardim Botânico, o Cine Passeio, foi incrível, né? E aí conversávamos com as pessoas que organizavam esses lugares. Eles permitiam que a gente tivesse esse acesso de uma maneira também muito respeitosa, e o que nós vimos foi que o espaço permitiu muito, né? Permitiu que nós tivéssemos uma reeducação de postura diante das famílias, das crianças, dos estudantes, permitiu que muitas das nossas famílias que não saíam de casa, né, iam da escola para casa, de casa para os atendimentos clínicos e tal, elas tivessem também uma segurança, um apoio, uma certeza de poder fazer essas visitas e essas explorações, né, na cidade, com mais pessoas, né, num grupo em que já ele era familiar. Então essa experiência foi sensacional, né? A gente começa a entender que não existe fora, né? Nós estamos todos no mesmo ambiente. Então que essas experiências possam dar continuidade em outros momentos, né? Mas foi uma experiência muito rica, porque as famílias perceberam, né, as possibilidades de exploração dos espaços para além da educação, né, mas sim da vida real, e nós também evoluímos enquanto educadores, né, porque estando nesses espaços com as famílias e com as crianças, a gente também teve possibilidade de ver através de um outro paradigma. Perfeito, Carol, obrigada. E assim, existe também uma coisa que é o temor das famílias em sair para os espaços externos, para os espaços públicos, sair do seu casulinho ali, do contexto familiar. E isso é muito compreensível, porque existe todo um preconceito, sim, e o pertencimento aos espaços ainda não foi conquistado. Então, existe num discurso o direito de todos, mas esse direito ainda não está efetivado. Então, nós temos que quebrar muitas barreiras. E a experiência, tanto que a Silmara nos trouxe, da criança que vai para o pomar, que tem essa possibilidade, a liberdade de estar num espaço, de poder contemplar, né, de ser respeitado. É uma escola onde não são só autistas, né? Então a gente está falando de uma inclusão real, né? Quando a Carol traz a experiência de convidar famílias e crianças para num sábado pela manhã ir a um espaço público, ela fala também da importância da mediação. Então, os espaços públicos foram contactados, a visita foi planejada, houve um antes, né?
todo um durante e o depois, né? E o retorno das famílias. Então, passo a passo, esses espaços vão sendo conquistados. Mesmo que as crianças estejam, né, fazendo um atendimento num lugar de pedra e cal, nós temos a possibilidade de, vez ou outra, ocupar os espaços verdes, os espaços de arte e de cultura da cidade, né? E falando em inclusão real, a Silmara vai contar outra experiência, pode comentar e contar para nós a experiência do paraquedas. Sim? Só antes de eu trazer a narrativa, essa palavra inclusão, para mim, ela tem uma força muito da relação. Então, se você não se relaciona, você não consegue conhecer para incluir. E acho que antes de eu contar um pouquinho do paraquedas, eu queria falar de uma cena muito forte para nós no ano passado, com essa mesma criança que está conosco esse ano. Quando se conhece, né, não tem os lados, né? Eu fico sempre pensando assim, aquilo que você não conhece, você toma uma conduta X. Quando você passa a conhecer, você tem outra. E eu sou do mundo de não ter lados. As pessoas são diferentes e as opiniões podem ser respeitadas com toda certeza se você tem uma escuta ativa, né? Se essa escuta ativa ela te proporciona uma relação de escutar o outro, você já não vai defender a tua tese, você vai escutar. E na conversa você vai dialogando, né? Então, quando fala em inclusão, que as crianças têm esse direito, mas as pessoas não conhecem, para mim não é inclusão, porque não existe relação. E quando a nossa primeira criança autista chegou no passado, eu vou me emocionar porque para mim isso é muito forte. Para mim, assim, é a relação social que eu sonho para todo mundo, né? Estavam na mesa tomando lanche e uma das crianças novas que chegou começava a olhar para a conduta dele e, né, assim, é a convivência, né? Você está chegando. Ambos chegaram, né, basicamente no mesmo tempo e aí ele falou que ele era deficiente. E uma das crianças bateu a mão em cima da mesa e falou que ele não era deficiente. Ele só tinha um jeito diferente de olhar o mundo. E, nossa, para mim isso assim me arrepiou. E eu falei, cara, é isso, né? Mas ao mesmo tempo eu fui muito potente de olhar que aquele que não conhecia e trouxe uma situação, ele também não podia ser excludente e ser excluído da relação. Porque ele trouxe uma conversa, ele trouxe um diálogo. E foi um trabalho de 1 ano, né, Lu? De 1 ano, de jornal, mandando notícia para as famílias, de conquistas dele, o que ele fazia no meio desse grupo, o que ele dava conta, com permissão da família, porque a família é extremamente importante para a gente incluir. A família não é só estar presente na condição da escola, é estar presente com a comunidade. Né? Tem um evento, você levar, se desregular, vai embora, mas vai. Né? Esse pouquinho você vai ganhando as condições realmente de convivência. E esse menino que falou que ele era deficiente, hoje é uma criança que regula o autista. Os abraços deles é uma coisa, assim, é muito forte, né? É muito verdadeiro. Peguei uma cena ontem, assim, dele olhar para ele e abraçar. E a entrega dos dois é incrível. E aí eu fico pensando, né, que muitas vezes a gente ignora ou a gente tem essa coisa do preconceito porque a gente não aprofunda o tema, a gente não vive o tema. A gente sabe que existe uma lei, existem determinações, mas elas não são vividas. E eu sempre falo que eu sou uma profissional da educação com não muita base em teoria, mas na vivência. Então a teoria está lá, eu vejo, eu espelho e vamos viver. É a praxis mesmo, vamos trazer para o cotidiano aqui. Depois a gente olha lá quem é o autor Tchananã que está dizendo aquilo, mas vamos viver. E essa experiência do paraquedas que a Sol citou, ano passado nós fomos convidados para fazer uma experiência coletiva numa outra chácara. E aí a gente foi de carro antigo, porque a Mato Preto tem o lado da cultura, que é a garagem e os objetos antigos, a Sol, o museu, né? A gente tem um museu de coisas antigas. E aí saímos com os carros, chegamos lá no espaço, aí os carros já chamaram a atenção, a gente já ficou, né, toda na visibilidade ali, né? Brincadeiras à parte, mas é divertido quando você sai de carro antigo, que todo mundo chega, né? Tem gente que chega e já sobe, quer tirar foto, tem gente que fica assim, posso olhar, né? Pode olhar.
E aí nós levamos o paraquedas, que é um brinquedo, né, da psicopedagogia, enfim, bem grandão, e armamos o paraquedas e fomos brincar. Então a gente tem um pinhão de feltro e dele começa a rodar, né, ele sobe. Aquele paraquedas ele tem um movimento por conta do tamanho dele, do material que ele sobe, você consegue passar embaixo dele e ele fica lá no alto até ele cair, ele demora, né? Então, assim, a física explica tudo isso. Quando a gente já estiver lá no 9º ano, a gente vai trabalhar com as crianças especificamente o que acontece na física ali, mas hoje a gente vive a brincadeira. E passavam, e os adultos passavam, então agora só quem está de verde, né? E passava embaixo do paraquedas, trocava de lugar, pegava de novo, segurava, só as crianças. Agora deita todo mundo embaixo e cobre, então ele fica um tempo parado, a gente está dentro do paraquedas. Eu estou descrevendo tudo isso, essas brincadeiras, porque ao terminar essa experiência, uma mãe de uma criança autista veio me agradecer, me abraçou e falou: ele nunca fez isso em lugar nenhum. Ele nunca conseguiu brincar nesses coletivos, porque estávamos todos fazendo a mesma coisa, não tinha nada adaptado. E ela começou a falar: como é que vocês ficam? Como é que é isso? Né? Por que ele fez isso? Porque ele é severo, ele não consegue, né? E ele conseguiu ali. Eu nunca vi meu filho desse jeito, né? Em 7 anos da minha vida que eu convivo com ele, eu nunca vi isso desse jeito. Isso é uma coisa que me pega muito, assim, né? Quando eu vejo coisas tão simples da infância, as mães se posicionando que nunca viram o filho fazer. Aí eu penso que a sociedade está um pouco errada. Porque isso é tirar o direito da criança. Você não ter essa previsibilidade de ver coisas que possam acessar as crianças, que eles possam ser crianças. E foi uma experiência que me marca bastante, assim, por várias coisas. Aí a gente sai dessa experiência, voltando para a escola, e fala: o que mais a gente pode fazer aqui dentro? Né? O que mais que pode acontecer? Óbvio que, para fechar, com relação à natureza, era um espaço de campo, cercado de araucárias, lindo, né, aberto, e o paraquedas entrou nesse cenário e deu certo. Né? A gente conseguiu desenvolver uma experiência que me impactou, porque eu não fui, né, movida a ver se tinha algum autista, mas ele estava lá e ele conseguiu me mostrar, né, não ser invisível, né, pela narrativa da mãe. Então foi incrível. É algo que vai atravessando a gente, né? Enfim, a experiência do paraquedas. Uma experiência maravilhosa que não tem como não emocionar, né, gente? É isso, é se abrir à possibilidade do novo, à possibilidade do desconhecido. Essa criança, ela vivenciou um tempo que é o tempo da infância, não é o tempo do adulto, a correria, a pressa. Ele se permitiu, ele mergulhou naquela experiência junto com outras crianças. Então, isso é muito bonito. Né? Obrigada, Sil. Então, eu engato agora já nessa conversa, passando a peteca para a Carol, né? Falando das brincadeiras, é uma coisa que eu tenho observado também, a questão da tecnologia muito presente na vida das famílias, e trabalhando direto com as crianças, a gente percebe isso, que as brincadeiras das nossas infâncias já não são realizadas mais, né? Então, Carol, o que você pode acrescentar aí, falando dessa relação das famílias com as crianças, de se abrir a novas possibilidades? Muita coisa, né? Passa pela nossa cabeça ao ouvir relatos assim, a gente vai remetendo às histórias que nós vivemos na escola ou fora dela, com amigos, com professores, na vida pessoal. Mas isso que você traz, Sol, que traz a realidade que nós vivemos hoje, né? A forma em que a sociedade se organizou para estar hoje, ela nos conta de uma sociedade que não vai mais ficar sem a tecnologia, né? Provavelmente isso vai só aumentar, né? E a demanda ela é verdadeira. Mas existe uma palavrinha que eu acho que é fundamental para quando a gente pensa na sociedade, quando a gente pensa principalmente em educação, em arte ou em inclusão, o que eu gosto de chamar de uma educação inclusiva, né, que tem uma outra conotação, que é o tal do equilíbrio. Né?
Aonde que nós vamos encontrar, então, o equilíbrio entre as necessidades que nós temos no dia a dia, que envolvem tecnologia, que envolve o fato de nós estarmos apoiados muitas vezes, né, dependentes às vezes da tecnologia, porque ela não precisa ser uma vilã, mas em que momento que a gente se perdeu nessa história, né? Em que momento que nós ficamos tão dependentes que esquecemos da humanidade, né, da nossa necessidade de sensibilidade, da nossa necessidade de olho no olho, da nossa necessidade de sentar para conversar sem interrupção da tecnologia. Então isso em algum momento se perdeu, né? Eu vejo que a sociedade também ela caminha muito num formato de pêndulo, né? Num movimento de pêndulo, que ou é muito lá ou muito cá, e o equilíbrio é o que nós buscamos. Então momentos como esse, eu até vou pedir licença para dizer para vocês que estão com a gente aqui, né? Que bom que vocês vieram. Contem também um pouquinho, se vocês sentirem necessidade, de experiências que vocês viveram, vivem, né? Com relação a isso que a gente está falando aqui, porque isso fortalece a reflexão sobre como que a gente vai fazer com que a arte e uma educação inclusiva contribua para a educação. De alguma forma isso precisa conversar, de alguma forma isso vai ter que se encontrar. Porque eu tenho a experiência de visitar as escolas municipais de Curitiba, né, minha colega que também, né, Andréia, não é um momento fácil, a gente falava sobre isso agora. Então a gente vê que as professoras, as educadoras, da educação infantil ao 9º ano, que é né, o público que a gente atende, elas estão constantemente falando da criança? Não, de uma angústia. Elas estão falando da educação, do pedagógico? Não, elas estão falando de uma angústia o tempo todo. Então isso precisa ser pensado, né? Isso precisa ser fortemente debatido, fortemente olhado de verdade. Então existe a necessidade que a educação nos impõe, e ok, mas em que momento que a gente vai pensar nesse equilíbrio que a arte traz, que é o resgate da sensibilidade, o resgate da empatia, o resgate do respeito pelo próximo, independente de deficiência ou não, né? Porque a gente está falando de educação inclusiva, que é diferente de inclusão. Né? Inclusão é pensar em acessibilidade. Inclusão é pensar de que forma que um espaço pode receber todo tipo de público. Uma pessoa que faz uso de cadeira de roda, um autista, uma pessoa com deficiência intelectual. O ambiente se prepara para isso. Ok, isso pode ser um movimento de inclusão social, talvez. Mas a educação inclusiva, ela trabalha diretamente com a habilidade, né, com a competência social de você viver na diversidade. Né? Trabalhar a educação inclusiva é isso, né? É a gente pensar de que forma, desde os pequenininhos até os grandes, a gente vai conversar com essas pessoinhas, né, com esses humanos em potencial, para dizer assim, não é só aqui que você vai encontrar a pessoa com autismo, não é só aqui que você vai encontrar um amiguinho que não pensa igual a você. E isso pode ser política, gênero, ritmo de vida, forma de aprendizagem. Você vai encontrar isso o resto da sua vida, coleguinha. No casamento, na família, no ambiente de trabalho. Então, como que a educação vai trabalhar com isso? Sem deixar de lado o que é imposto, né? E talvez as demandas estão tão grandes que a gente está esquecendo de brincar de paraquedas. E esse paraquedas ele é muito mais do que um instrumento pedagógico. Eu imagino que ele é um instrumento de resgate de muita coisa para as nossas crianças. Então, obviamente, que a pessoa, que o pequenininho lá, né, que tem o diagnóstico do espectro, e a sensibilidade dele permitiu que ele praticasse aquela brincadeira, que ele, né, fizesse parte daquilo, eles ainda têm isso tudo preservado. Então, a responsabilidade que a gente tem na educação de não perder isso é muito grande com as nossas crianças com autismo e os que não têm, né? Que a gente possa conviver de uma forma mais harmônica, esse é o nosso desafio. Obrigada, Carol. Nós estamos aqui com o microfone, bem lembrado, estamos com o direito à voz, mas todos têm direito à voz aqui, me perdoem, no início eu acabei não falando, que é uma roda de conversa e que vocês estão convidados também a participar. Então, por favor, sintam-se muito à vontade para complementar, para comentar, para trazer alguma experiência, tá? E nós estamos falando do sensível, né? E não só ser sensível, né?
mas também olhar para as sensibilidades. E esse é um exercício diário. No trabalho especializado, no caso do atendimento aos autistas, né, nós sempre trazemos um discurso, fortalecendo as famílias, evidenciando as possibilidades, fazendo movimentos de levá-las a esses espaços. Já num contexto de ensino regular, no caso da Silmara, a gente tem o privilégio de ter esse espaço ali, né? E as crianças são felizes no sentido de ter adultos, professores, profissionais, com este olhar, ou na busca deste olhar constantemente. A Sil acabou de trazer uma experiência de ontem, né? Mas tem uma outra experiência, que é com uma criança, a experiência da Raiz, que eu gostaria que a Silmara, além do comentário que você tiver para fazer antes da narrativa, que você trouxesse essa experiência para nós, porque diz muito de um olhar sensível. Eu e as minhas composições, né? Eu penso que o sensível também precisa de tempo, né? Sem tempo você não consegue... Eu falo que eu, sem tempo, eu sou um trator, eu vou passando em cima de todo mundo. E isso é com todos. Esse respirar, esse, né, voltar, você conseguir voltar um passo atrás, né, olhar para tudo isso, é uma permissão para as crianças que precisam ter essa questão dessa ampliação desse repertório sensível. Nós temos lá na escola, são 4 crianças, né, 3 autistas e uma Down. E aí cada um com a sua característica faz com que a gente fale, opa, né, menos, volta, vai de novo. E eu tenho um lema, né, eu tenho 33 anos de educação, sempre que eu tive a oportunidade de ter uma criança que estava dentro desse contexto de deficiência, né, qualquer relação ligada a um olhar um pouco diferenciado, me fazia ser mais sensível para olhar para toda a turma. Então, eu sempre agradeci essa oportunidade. Em nome deles, eu me tornei uma pessoa melhor. E penso que trazer para a vida essas questões, a gente alivia um pouco o controle, alivia um pouco a fazeção e vai para a relação, né? Quando você desenvolver um vínculo, uma segurança, que a criança te abrace no momento que ela está precisando, é o teu 10 do ano, do que você ficar insistindo em determinadas coisas. Óbvio que nós temos um papel educacional, temos demandas, né, de obrigatoriedades, mas o sistema ele precisa ser conversado com essa relação do tempo. E esse tempo a gente tem, né, são gêmeos autistas, e eles têm uma questão motora também bem comprometida, não mais porque a gente está conseguindo, nos desafios da natureza, soltar aquele enrijecimento, aquela dureza, né, do corpinho. E nesse mesmo pomar que a gente tem o primeiro autista que já sente e contempla, essa descoberta de uma raiz. Então, ele vai caminhando, né? Ele vai entendendo desde fevereiro como é que é esse espaço, ele vai se equilibrando, ele vai descendo e ele encontra uma árvore muito bonita que a gente tem lá e tem uma raiz, né? Que está para fora da terra, assim. E a Lu narra isso, né, Lu? De tentativa de todo dia ele botar o pezinho, ele se equilibrar, né? Ele vinha, ele vai, ele senta, ele para, ele fica, ele vai de novo, no outro dia de novo, no outro dia de novo. E esses dias ele conseguiu, né, o troféu dele de ficar em pé na árvore equilibrado e olhar para ela e falar, consegui. Né? Se você não tem essa sensibilidade, aí isso é sensibilidade, né? Para dar o tempo, não exigir, não planejar tanto, né? O que você quer que aconteça naquele imponderável ali, para a gente isso é muito telúrico, que é o contexto pedagógico da escola. Experiências telúricas, é o teu tempo de voltar para a Terra. E esperar o tempo do outro voltar para a Terra também demanda uma certa reflexão, um certo pensar, né? E para a gente os registros dessas crianças, para a gente entregar agora nesse trimestre como avaliação, esse vai ser o processo de destaque dele desse trimestre.
E o irmão subindo no escorregador que tem lá. Ele vai, sobe, para, fica lá, respira, né? No tempo dele ele vai e desce. E aí, como isso não é um escorregador disputado pela criançada, porque eles estão fazendo outras coisas no pomar, ele pode ter esse tempo. Não tem ninguém acelerando ele. Vai lá, vamos descer. Né? Não é um objeto que está posto ali para brincar daquele jeito. Ele tem um processo de experimentação profunda ali. Então, isso é muito importante, ter esses tempos. E nós, enquanto escolas, temos o compromisso pedagógico, né, dentro da BNCC, dentro dos conteúdos obrigatórios para cada nível, para a educação infantil, para o primeiro ano que se instalou esse ano, para ficar, né, seguindo aí a segundo, terceiro na sequência. Mas esse equilíbrio, eu acho que isso que você traz é para tudo, né? É para se perceber no todo como que cada parte funciona e onde que cada parte precisa ter um pouquinho menos ou um pouquinho mais para o todo funcionar. Então, óbvio que é uma escola privilegiada, óbvio que é um lugar que demanda a gente pensar pedagogicamente uma metodologia diferenciada, valorar o que a natureza nos entrega e as conquistas das crianças por esse viés. Porque se a expectativa for só cognitiva, acho que a gente entrega e fala, não dá. Mas se ela partir por essa dimensão mais corporal, mais emocional, mais relacionado com o outro, a gente tem muita coisa, né? Os abraços deles agora, o aceitar quando, né, o desregular era um tempo muito grande, agora é bem pequenininho, bem menorzinho. A gente distribuiu rede na escola inteira para eles sentarem e aquele casulinho ficar, né, até dentro do balde do cavalo eles entram, né, onde o cavalo toma água, eles botam as perninhas lá e ficam se molhando agora nesses dias quentes. Então, são oportunidades que a gente vai percebendo que aqui o espaço convida, eles nos mostram como e a gente vai levando com uma sistematização metodológica. E aí, só para finalizar também, a alegria deles com o cavalo. A gente tem uma equitação na segunda-feira e eles estão sentados, o cavalo vem subindo lá embaixo, né, com o instrutor. Ele já, do jeito dele, se levanta e vai atrás. Ele é o primeiro a se posicionar. E o vínculo que ele criou com esse instrutor é uma coisa absurda, assim, de no colo, de confiança, né? A gente sabe que a equitação tem toda uma qualidade muito mais instigante, né? Nesse sentido do animal e o que ele faz, e o bicho é incrível, né? Mas ver isso na prática com o autista assim, é ímpar. Eu até perguntei para ele, vocês querem mandar algum recado, alguma coisa do que é bom o cavalo? Ele falou, tem tanta coisa, assim. Eu falei, tinha que fazer uma fala só da equitação. Mas tudo está dentro, né, desse... Que começa lá, né, eles são... os dois meninos, os irmãos, são da turma da árvore, então a raiz está muito próximo, né, dessa descrição narrativa para a gente levar no coração primeiro, compartilhar com as famílias e daí narrar como avaliação, né, atravessa todo mundo. Já vou passar direto. Preciso fazer um comentário rápido, mas eu tenho que fazer. Eu não sei daqui, eu acho que a maioria é da área da educação. O que mais? Museu, adoro. Famílias, talvez. Saúde, educação infantil. E pessoas que já conviveram com pessoas com autismo também, né? Então, esse histórico nosso de vida, e aí juntando com toda a nossa conversa, eu estava escutando a Sil falar, na educação infantil do local onde nós trabalhamos, existem profissionais, né? Quando eu falei agora há pouco sobre os profissionais que trazem uma angústia, isso é uma verdade, né? Espero que no futuro breve não seja mais, mas por enquanto ainda é, Sil. Mas quando a gente faz visitas nas unidades da educação infantil, a gente percebe que tem profissionais que têm exatamente esse olhar respeitoso para a etapa, né, André, me corrija se eu estiver errado, para a etapa em que aquela criança está naquele momento. Existem profissionais, conheço uma que está bem na minha frente aqui, que tem um respeito pela etapa do desenvolvimento e pelo universo que essa criança pode nos apresentar. E que não fica esperando apenas o mediador adulto
fazer com que algo aconteça para a aprendizagem rolar ali. Não, é a criança que traz, né? Novamente a palavra protagonismo. Então, na educação infantil, que a gente consegue fazer as visitas, a gente vê muito profissional que tem esse olhar, que tem esse cuidado, que tem esse respeito mesmo, né, ao desenvolvimento, mas que às vezes se perde no meio, né, de tanta demanda e tudo mais. Mas quando tem, e essa possibilidade que você traz, né, das crianças experimentarem e explorarem, isso é possível, né? Você traz essa realidade baseada em todas as leis, em todos os documentos que a gente tem que seguir, então é possível. Então, talvez, depois da nossa conversa aqui, né, o que eu vou levar, além de, nossa, muito mais coisas, mas uma delas é o que nós podemos diante da realidade que nós temos. Né? Tem que mudar? Tem. Muita coisa. Né? Se a gente for pensar o que a gente não tem, puxa vida, é uma lista infinita. Mas o que a gente tem? Tem um canteirinho? Eu tenho tempo para olhar um pouquinho, sem necessariamente intervir o tempo todo e esperar que aquilo aconteça no momento que eu quero que aconteça? Né? Então, o que a gente tem? Né? Então, é uma reflexão, talvez, que eu vou levar aí para os espaços. Né? Prof, entendi, respeito que a angústia existe, que o desafio não é fácil, né? Com o grupo, com toda a diversidade, mas é possível. Né? Então, é respirar fundo e determinar algumas prioridades, né? E que elas sejam voltadas para o humano, de preferência. Perfeito. Desculpa, mas eu integro o que você está trazendo, Carol, que tem esse sim do profissional, né? Esse sim do desafio, porque a gente não conhece, não é algo que está descrito num livro. Você pega crianças autistas, cada um é de um jeito, assim como todas as crianças. Mas eu acho que precisa de um passo a mais também, assim, porque você adoece, você vai querer ir contra o sistema e não aceitando a demanda. E a gente tem laudos e laudos e laudos gigantescos de profissionais que estão adoecendo, estão precisando de cuidados também, mas existe uma resistência muito grande na minha percepção, né? A sociedade precisa dizer um sim verdadeiro. E óbvio que essas situações, essas rodas, né, esse dia 2, eu não gosto muito de data comemorativa, né, é algo que para mim me encaixota e eu gosto de viver a origem da coisa, né, o porquê que... Vamos contar então por que aconteceu isso. Mas essa é uma das de calendário que eu acredito que o mundo inteiro tem que falar mesmo, e já em seguida a gente tem a Semana Mundial do Brincar. Ela tem que estar vinculada a essa fala de hoje, pensando nessa questão da imprevisibilidade ou da previsibilidade deles, né? Para poder participar, quais são as escolhas que a gente faz, para a gente continuar o ano numa progressiva de mudanças, né? Não marcar só o dia de abril, mas viver um ano que venha buscando o atravessar desse social, dos calendários, das movimentações, com essas ações, né, que sejam mais do que uma inclusão, e sim uma relação mesmo estabelecida. Mas eu sou muito ligada à relação dos profissionais, porque eu tenho um olhar generoso, eu estou dentro de uma escola, né, eu fico com as crianças, então não estou afastada, isso me dá o direito de pegar o microfone e falar, mas quem resiste sofre mais. Aí a rigidez é mental, né, de não aceitar, de não conseguir, de não se relacionar com isso, né? Então, infelizmente, a gente não tem mais só aqueles que gostam, né, aqueles que têm um pouco de afinidade, tá para todo mundo. Antes de eu sair da rede municipal, contei isso para você, né? A gente tinha uma criança autista, eram 8 turmas, uma autista em cada turma, dava para dividir bem. Passado 3 anos com a pandemia, aquela história toda, né? Hoje eu tenho notícias que nessa mesma escola são 8 crianças em cada turma. Então, é uma realidade. Não dá mais para perguntar, você é bem legal, fica com esse? Não tem mais. Então, é uma situação que a gente precisa fincar o pé na formação acadêmica e buscar recursos para sensibilizar, mudar os padrões de chão só de cimento, botar árvores, mudar esse ambiente para que todo mundo consiga ter 200 dias letivos saudáveis, né, na interação e na relação. Porque nós falamos com este olhar sensível, este olhar de equilíbrio, de formação humana.
né? Nós, dentro dos nossos lugares, nós olhamos para essa formação que é humana. Então, é claro, a gente traz a temática do autismo aqui, mas é para todos, né? Então, esse olhar respeitoso em pensar os espaços, trazer as redes, o museu que organiza um espaço para que as crianças possam se regular, né? Fazendo também um trabalho de previsibilidade, né? No último sábado eu estava com as famílias no SEMAI, um sábado de integração com as famílias, e estava conversando com um pai. E ele me contando que ele também é professor do Estado, só que a função dele, desde o ano passado, é como apoio pedagógico. Então, ele fica com as crianças, apoiando as crianças autistas de uma determinada turma. E uma estratégia que ele utilizou para quando as crianças precisam desse respiro, precisam sair da sala, foi a organização de uma horta. Então, é isso, né? É olhar respeitoso, é olhar o que eu posso oferecer no meu espaço, de que maneira eu posso trazer esses elementos da natureza, a natureza em si, a terra, né? Para que essa autorregulação aconteça, enfim. Então, esse relato eu achei também muito bacana quando o pai trouxe, porque ele foge do padrão, né? E é isso que nós queremos com a nossa conversa hoje, é fortalecer as nossas ações, né? Nós já estamos nos encaminhando para o final, gente. Então, é um momento de colaboração, claro. Eu vou falar sem o microfone, tá? Mas, por exemplo, hoje a gente conversou muito sobre a questão da formação e da criança pequena, né? Que até vocês são da área, mas eu também fico pensando nesse lugar, né, como você disse. Hoje em dia tem 8 crianças autistas por turma, mas assim, não são só as crianças. A gente tem adultos, a gente tem muitos adultos que estão tendo diagnóstico tardio, e é um assunto recente para se pensar na sociedade, tipo, de uma inclusão que não é... Né? Óbvio que a questão da educação é um grande agente da inclusão, mas eu fico pensando também nos adultos que perderam esse espaço de diálogo e que falta esse espaço para os adultos também se encontrarem nesse pertencimento, sabe? Então, isso é uma questão que eu sinto que faz um pouco de falta, assim, de conversa mesmo e de lugar de pertencimento, sabe? E alguns desses adultos estão sendo contratados nas escolas para trabalhar com essas 8 crianças, né? Estão nesses lugares comuns de acolhimento mesmo, de processo de formação mesmo, né? De uma equipe pedagógica que tem as suas dificuldades para formar uma equipe, né? E as crianças têm uma coisa de imitação, né? Então, assim, o papel de equilíbrio, ele gerencia 30 sujeitinhos, né? Tem o papel de desequilíbrio. Ou se tem uma dupla que não encaixa, se cria uma atmosfera negativa para dentro do espaço educacional. E vocês trouxeram uma questão que é a questão, né, por exemplo, na instituição da educação, a gente, né, criar esse ambiente controlado para ver se consegue, né, desenvolver a partir da perspectiva dessa sociedade que, na base dela, não é inclusiva. E a gente sabe que, na essência, parece que a gente sempre está lutando contra a maré para conseguir o mínimo, porque a gente sabe que, na essência, ela não foi criada, né, para inclusão, né? E aí, na minha faculdade, eu sou estudante, né? Eu assisti um documentário que estavam falando sobre a questão de as pessoas, às vezes, olharem para a inclusão no lugar de um puxadinho, que é, por exemplo, existe uma casa e aí fazem um quartinho ali do lado e ali é inclusão, sabe? Mas isso não é inclusão, de verdade, porque o resto da casa, sabe? E eu acho muito importante isso que você trouxe dos adultos autistas e neurotípicos também falarem, construírem o que é o autismo, sabe? Eu acho que isso é muito importante, sabe? Por exemplo, isso que você trouxe das crianças, de vocês olharem e escutarem e aprenderem
porque é muito mais rico do que só tentar enfiar a criança numa forma, sabe? Era isso. Essa é a ideia do nada sobre nós sem nós. Perfeito, né? Eu percebo assim que trabalhando muito tempo com as questões que envolvem a educação infantil, a questão de dar tempo, o tempo que é diferenciado, o olhar sensível, a escuta, isso precisa ser efetivado e precisa ser reverberado, né, em todas as esferas, né? E para que cada vez mais o mundo seja vivido de uma maneira mais prazerosa, inclusive, para todas as pessoas, né? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Então, né? A prof esqueceu de falar no começo que todo mundo podia falar. Bom, gente, então as minhas convidadas maravilhosas querem dar mais uma palavrinha, porque aí vou me encaminhando para fazer um fechamento, né? Então, a gente encerra essa roda de conversa aqui, mas não encerra aqui. Né? Acredito que a gente volta para casa refletindo, reflexivas, pensando em tudo que foi abordado aqui, mesmo que de uma maneira breve. São experiências, são relatos muito profundos, né, e reais. Então, quando nós pensamos nessa temática, nós direcionamos o nosso olhar para pensarmos a natureza enquanto arte nas nossas ações, né? E ela, assim pensada, nela, assim pensada, estão implícitos as oportunidades de contemplação, de fruição, de experimentação, de afetos, de interação, de pertencimento, de conexão, de exploração, de regulação emocional, de desenvolvimento infantil e corporal, de inclusão real, e a possibilidade de muitas aprendizagens, né, para além do contexto de uma sala de aula, ou de uma sala de atendimento, ou de um casulinho ali, onde a família se coloca no contexto familiar, né? Então, eu gostaria de dizer que essa roda é a concretização da nossa contribuição para fomentar essa discussão nesse dia, né, que é marcado hoje, 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo, mas que é todo dia, né, efetivado nas nossas práticas, que isso seja possível. Então, enfatizando o tema deste ano, que é a informação, o respeito e a empatia, né, nós deixamos aqui o nosso muito obrigada por vocês aceitarem o convite, estarem presentes aqui conosco hoje para tratarmos deste assunto que para nós é tão importante pensarmos numa sociedade mais igualitária, mais humana, mais sensível, né, onde todos tenham vez e voz e espaço, né? Então, agradeço imensamente a Silmara, a Carol, né, a cada um de vocês, a livraria Tela Aranha, né, Raul, muito obrigada pela acolhida. Então, nós nos despedimos aqui, mas podemos seguir dialogando, né? Algumas pessoas me perguntaram a respeito do livro. Fiquei muito feliz quando cheguei aqui e a primeira visão que eu tive foi o livro, né, em exposição. Está disponível aqui na livraria Tela Aranha. Ele acaba falando muito da criança pequena no museu, né? Não trata especificamente de autismo, mas é uma obra que vem de uma pesquisa com crianças, com profissionais das escolas, da educação formal, com profissionais da educação não formal, dos museus, né? Num diálogo, em colaboração, pensando essas crianças no espaço do museu. Se nós
fizermos uma conexão pensando nas crianças autistas, todas as questões que estão postas ali cabem perfeitamente, né? Então, gente, é isso. Muito obrigada. Tenham uma excelente noite e que reverberem aí essas nossas falas. Eu que agradeço, meu amor. Foi ótimo.